Olá, estudantes, saudações. Aqui é Thiago Benedetti, do Aprenda Mais. E queria te perguntar o seguinte: o que você pode fazer, o que você acha que dá para fazer para você aproveitar melhor uma aula? Queria te dar aqui nesse vídeo, queria te dar uma dica, uma orientação que eu costumo, né, dar para os meus alunos aqui no colégio onde eu sou professor e coordenador, no Poliedro, que é o seguinte: quando você tem uma necessidade de aproveitar mais uma aula, de aproveitar melhor uma aula por conta de uma dificuldade, por conta de uma necessidade, né, por um peso, por exemplo, né? Digamos que você queira estudar para passar no Enem e você precisa ser muito bom em natureza, né, biologia, física e química. Então, qualquer aula dessas para você é geralmente muito especial, né, porque é uma aula de um conteúdo peso. E aí você quer de repente aproveitar melhor isso. Você quer aproveitar melhor as suas aulas, às vezes porque seu professor não é tão bom, às vezes porque você tem dificuldade, às vezes porque você tem que aproveitar e pronto, né? Você precisa dessas aulas. Então, eu vou te dar aqui uma dica que te ajuda a pensar o seguinte: como aproveitar isso quando você tem algum tempo antes da aula? Por exemplo, se você tiver aula de manhã e você chega na escola mais cedo, se você tem um tempo, se você acorda mais cedo e tem ali 20 minutos, meia hora, você pode fazer uma coisa para melhorar. Ou então, se você tiver aula de tarde, ou então, se você se preparar na noite anterior para a aula que você vai ter no dia seguinte. Enfim, o que você pode fazer enquanto estudante para aproveitar uma próxima aula de algum conteúdo realmente importante para você? Existem duas coisas que você pode fazer antes da aula. Tá? Nesse vídeo, nesse momento aqui, eu quero me concentrar em falar apenas nisso, tá? Sobre duas estratégias que você pode utilizar antes de uma aula. Não é durante, é antes da aula. Que é a seguinte: dependendo do conteúdo, você pode fazer duas coisas. Ou você pode fazer a revisão da aula anterior e daí reforçar os seus conhecimentos prévios. Então seria esse o primeiro cenário, a primeira opção. Pensando o seguinte: você teve aula, vamos pensar aqui em biologia, tá? A minha área. Você teve aula de biologia número 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5 e aula 6. Quando você vai chegar na aula 7, né, se você quiser aproveitar bem a aula 7, o que você supostamente deveria fazer para aproveitar a sua aula 7 de biologia? Você deveria, pelo menos, revisar o conteúdo da aula 6 antes dessa aula, minutos antes, horas antes, no momento que você puder. O importante é, antes de sentar na cadeira e assistir uma aula de um professor, seja ela uma aula remota, uma aula presencial, antes de você assistir uma aula de um conteúdo novo, é importante você se, né, apropriar bem do conteúdo prévio. Acho que eu já falei disso aqui em algumas aulas aqui no YouTube. Para você aprender qualquer conteúdo novo, você precisa, antes de qualquer coisa, do conteúdo prévio que veio antes desse conteúdo novo. Ou seja, se você quer aprender, por exemplo, genética, a primeira lei de Mendel, isso tudo depende de uma coisa antes, que é meiose. Para você entender meiose, isso depende de uma coisa antes, que é núcleo celular e cromossomo, por exemplo. Então, para você entender um assunto novo, tem algum assunto prévio que você deveria saber antes. Então, se você quiser aproveitar bem uma aula, você pode tentar organizar na sua rotina esses momentos de revisão de retomada de conteúdo para antes da aula. E aí você pode revisar o quê? Se você vai ter aula 7 de biologia, você pode revisar pelo menos o conteúdo 6. Isso aqui que eu estou falando é coisa de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Tá? O que seria revisar um conteúdo? É você pegar seu caderno, verificar as anotações da aula passada, da semana passada, e fazer uma releitura ali. Ou então, de repente, assistir uma videoaula acelerada, ou então resolver 2, 3, 4 questões daquele conteúdo da semana passada para você rememorar ativamente aquele conteúdo. A estratégia não interessa, tá? O fato é que para você começar uma nova aula, é interessante que você revise o conteúdo anterior, ou então os conteúdos anteriores, se você tiver tempo. E se o conteúdo realmente estiver bem sinérgico, vale a pena, antes da aula 7, você dar uma passada no olho, né, no conteúdo 6, no conteúdo 5, talvez no conteúdo 4. Por quê? Quanto mais conteúdo prévio você tem, mais fácil é você adquirir o conteúdo novo. Então, estratégia número 1 é revise o conteúdo prévio do conteúdo novo que você vai ter. Primeira coisa. A segunda coisa, para quando você já tem uma bagagem legal, para quando você já tem ali revisões bem organizadas e principalmente para quando o teu professor é meio ruim, você vai fazer o quê? Você vai fazer o adiantamento, a antecipação do conteúdo. Ou seja, você vai estudar na frente do professor. Então, se eu sei que amanhã
eu tenho a aula 7, ou se eu sei que daqui a pouco eu tenho a aula 7 de biologia, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir qual é o conteúdo, né? Digamos que seja meiose. E aí, o que eu faço antes? Eu estudo meiose antes. Não profundamente, claro, né? Mas eu dou uma passada, né? Passo o olho no livro, de repente eu vejo uma videoaula, dou uma olhada nas questões, nem tento fazer, mas eu dou uma olhada nas questões para ver a estrutura que elas têm, né? Procuro no Google, procuro na internet, de repente resumos prontos, tabelas, infográficos, vou lá no Google Imagens e digito o tema ou temas e assuntos dessa aula para dar uma olhada também no recurso imagético, de repente procuro uma animação 3D se tiver, procuro qualquer coisa que vá me ajudar a sobreviver nessa aula, chegando nessa aula sabendo alguma coisa. Então, repara que essas duas estratégias elas têm um ponto em comum, que é o quê? É criar bagagem, criar conhecimento prévio. Então, na estratégia número 1, o que você fez mesmo? Você fez uma revisão dos conteúdos anteriores para chegar na aula nova com essa bagagem pronta. Na situação 2, na sugestão 2 que eu te dei, você faz o quê? Você já antecipa, antes do professor dar aula, você já estuda o conteúdo para já chegar na aula sabendo alguma coisa. Porque aí você já tem o quê? Alguns conhecimentos prévios ainda talvez meio mal elaborados, mas que já te ajudam a receber aquele conteúdo novo do professor. Receber aquele conteúdo novo, daquela aula nova que você vai ter ainda, certo? Então, a antecipação de conteúdo é uma estratégia muito comum, muito simples e muito utilizada por pessoas do ensino superior, né? Mas você pode aplicar isso no ensino médio, em qualquer contexto, principalmente para quando você tem dificuldades com o teu professor, né? Às vezes, você tem um professor que é meio ruim, ou então ele não é ruim, mas você não bate ali, né? Não bateu o santo, você não, sei lá, você não consegue se comunicar com o professor. Então, antecipar e adiantar um conteúdo te ajuda demais a chegar naquela aula com um melhor aproveitamento, né? Porque qual que é o ponto-chave aqui? Uma aula é um momento muito especial, né? Vai custar tempo, às vezes dinheiro, né? Mas principalmente tempo da tua vida. E o objetivo de uma aula com um professor é basicamente facilitar a compreensão de um conteúdo, né? Ou seja, você poderia provavelmente aprender qualquer conteúdo do ensino médio estudando por conta própria, lendo um livro didático, né? Lembra, um livro que é didático foi feito para você aprender sozinho. Só que às vezes para você entender um livro didático e realmente, né, compreender assim profundamente os conceitos e ideias que tem dentro de um conteúdo, às vezes você precisa gastar 3, 4 horas para realmente tomar posse daquele conteúdo. Agora, se você vai para uma aula, e se essa aula tem, por exemplo, 1 hora de duração, nessa 1 hora você consegue ver tudo isso, criar essa compreensão, e aí você consegue estudar depois mais 1 hora, talvez, e aí em 2 horas você tem ali uma boa construção daquele conteúdo, coisa que sozinho você levaria talvez 4 horas, entende? Então a aula é muito importante, por quê? Porque ela é um elemento que facilita todo um processo de aprendizagem. Só que ela só é um elemento facilitador de aprendizagem se você aproveitar essa aula. E você só aproveita essa aula se você tiver conhecimentos prévios que te permitam receber este conteúdo, pensar esse conteúdo, refletir e construir esse negócio na tua cabeça. Tá bom? Então, essas duas estratégias, elas servem para isso, para facilitar essa compreensão de conteúdo e promover um melhor aproveitamento das suas aulas. Beleza? Então, se você acha que essas dicas, que essas orientações te ajudam, deixa um comentário, me conta, né, como que você faz isso. Se você aplica, né, a estratégia 1 ou a estratégia 2, se você faz revisão ou antecipação, ou se isso depende da matéria. Tá? Para algumas pessoas é interessante antecipar matemática e física, para outras pessoas é mais fácil revisar história e biologia, por exemplo. Então me diz aí como é que você faz, como que funciona melhor para você, tá bom? Não deixa também de curtir esse vídeo, não deixe de compartilhar com seus colegas, de se inscrever aqui no canal, porque isso me ajuda demais. E aí, você me ajudando, eu consigo continuar daqui, ajudando também, né, estudantes que precisam de orientação para estudar melhor, tá bom? E não esquece, estude certo e aprenda mais.